um episódio do Bíblia BíbliaCast! Cast! E hoje é o dia de lermos Gênesis 20, 21, 22 e 23. Só que o que eles têm que lembrar, amor? De curtir, dar o likezinho lá. Compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar já o seu sininho. O sininho agora ficou lá em cima. E vamos de Gênesis 20. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara, ele disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, no prazo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Abraão circuncidou Isaque no 8º dia depois do seu nascimento, conforme ordem recebida de Deus. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir, e todos os que souberam disso vão rir comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei um filho a Abraão já em plena velhice. Passou o tempo e o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaque, e pediu a Abraão: Mande embora de casa essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado, porque afinal Ismael era seu filho. Mas Deus disse a Abraão:
Não se preocupe com o menino, nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você. Mas farei uma grande nação do filho da escrava, pois ele também é seu descendente. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar, e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. Nessa época, o rei Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, vieram a Abraão e disseram: vemos claramente que Deus está com você em tudo que faz. Jure então diante de Deus que não enganará nem a mim, nem os meus filhos, nem os meus descendentes. Trate a minha terra com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão apresentou uma reclamação a Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso. Você nunca me disse nada a esse respeito. Só fiquei sabendo disso hoje. Diante disso, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque para selar o acordo entre eles. Quando Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou estas 7 ovelhas? Abraão respondeu: dou estas 7 ovelhas a você como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois que foi firmado o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali orou ao Senhor, invocando a presença do Deus eterno. Abraão morou na terra dos filisteus por muito tempo. Gênesis 22. Deus prova a Abrão. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha,
amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. O mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Quesede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Eles foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos de idade, morreu em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois Abraão levantou-se, deixou o lugar onde estava o corpo de sua mulher e foi falar com os heteus. Sou um estrangeiro que moro na mesma terra em que vocês moram. Vendam-me, por favor, um pedaço de terra para que eu possa enterrar minha mulher. Responderam os heteus a Abraão. Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Enterre a sua mulher numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós negará a sua sepultura para que o Senhor enterre a sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante os heteus, povo daquela terra, e falou a eles: Como estão sendo tão amáveis, permitindo que eu sepulte a minha esposa, peço que intercedam por mim perante Efrom, filho de Zoar. Peçam a ele que me vende por um preço justo a caverna de Macpela, que se encontra na divisa das suas terras. Ela servirá como sepultura para minha família. Efrom, o heteu, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão na presença de todos os heteus, que tinham vindo à porta da entrada da cidade. De modo algum, meu senhor, ouça-me, eu dou ao Senhor o campo e a caverna que nele está. Eu a dou na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Abraão inclinou-se de novo diante do povo daquela terra e disse a Efrom, na presença dos heteus reunidos: Se você concorda, por favor, ouça-me. Eu desejo pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher. Respondeu Efrom a Abraão: Ouça-me, meu senhor. O terreno vale 400 moedas de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Vá e sepulte a sua mulher. Tendo ouvido isso de Efrom, Abraão concordou com o preço e pesou 400 moedas de prata diante dos heteus, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Mamre, incluindo a caverna e o arvoredo dentro das divisas do campo,
foram transferidas a Abraão como sua propriedade. Esse acordo foi realizado diante de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. Assim, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, lugar também conhecido por Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno e a caverna foram concedidos pelos heteus a Abraão para serem usados como lugar de sepultamento. E aqui finalizamos os capítulos que era necessário para a gente ler hoje e vamos agora para nossa discussão, né? Para nossa parte de passar a nossa visão do que a gente entendeu. E eu já te convido já também para você deixar aqui nos comentários a sua visão, o seu entendimento, o que você tem para complementar, para poder estar ajudando as outras pessoas também. E o que eu vi sobre o capítulo 20, né? Que é Abraão e Abimeleque. Abraão usou da mesma artimanha, né? Tática, quando ele entrou no Egito também com o faraó, falando que Sara era sua irmã. Só que uma coisa que é muito importante, né? Sara era realmente a irmã de Abraão, só que só por parte de pai. E naquela época, igual a gente ressaltou no episódio anterior, né? Tinha outras regras. A gente está falando de Antigo Testamento. Então, naquela época, se podia, sim, ter essa parte de você ficar com a sua irmã, de você escolher ter outras mulheres também. Então, aqui é Antigo Testamento e eles estão certos segundo a regra deles daquela época. E então aqui a gente já vê que também como que Deus também fala com as outras pessoas, né? Por sonho, mandando anjo e tudo mais. E aqui ele falou com Abimeleque por meio de sonho, para alertar que ele não que ele iria pecar, porque Sara já é esposa de alguém. E aí foi onde o Abimeleque vai e fala para Abraão por que ele fez isso, né? E aí ele pede para ele ir embora e escolher ainda a terra que ele quiser. E o mais valioso aqui, ele também dá bois, servos e servas em respeito a Sara, né? Para mostrar diante de todo mundo que ela não fez nada, que ela é inocente, porque é a falácia, né? Desde antigamente todo mundo é bom para dar pitaco, para falar da vida dos outros, mas Abimeleque foi muito íntegro ali para honrar Sara diante de todo mundo, para mostrar que ela não havia feito nada. E aí, aqui já no 21, sobre o nascimento de Isaac, né? Mostra muito sobre a promessa de Deus, né? Lembra que tinha demorado 13 anos desde que ele tinha prometido para Sara engravidar. E ela já era velha, Abraão já era velho também, mas mesmo assim, para Deus nada é impossível. E aí nasce Isaac, o menino que antes mesmo de ser gerado, antes mesmo de ser desejado ali pelos pais, ele já tinha grandes promessas, né? Então aqui é onde traz um pouco mais para a gente fortalecer mais a nossa fé, né? De entender que existe um caminho, existe promessas para a nossa vida, onde a gente precisa ter paciência, porém ousadia para estar caminhando e indo em direção a isso que a gente tem, né? No capítulo 20, o que eu acho legal nessa história ali de Abraão com Abimeleque é que Abraão precisava passar ali pela região de Abimeleque, só que ele não, assim, ele não tinha uma orientação do que ele fazer, como ele proceder, porque eles realmente, quando queriam ficar com uma mulher, eles matavam o marido e ficavam com a mulher. Então ele usava já essa tática de falar que era irmã. Só que assim, o que eu vejo aqui é muito assim, ele não teve uma orientação, ele agiu assim, né, da forma que ele acreditava ser o certo, e aqui mostra muito assim que Deus não desamparou ele, não deixou em nenhum momento. Então aqui fala, né? Deus fala no sonho a Abimeleque, eu não deixei que você a tomasse como mulher. Então Abimeleque, né? Ele fala assim, mas eu não tomei ela como mulher. E Deus fala, sim, eu sei disso. Eu mesmo não deixei que você tomasse ela como mulher. Mas o que Deus fala é, não deixei que você tome e não quero que você a tome como mulher. Então é isso, mesmo em situações assim de medo, de que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai proceder, Deus não desampara a gente. Ele vai estar cuidando de nós, né? Isso.
E daí do 21 é isso que também você falou sobre a promessa se cumpriu, né? É muito bom a gente ver isso. E daí há novamente uma rixa ali, né, entre Agar e Sara, É, que foi novamente assim uma coisa que foi uma atitude, eu acho que um pouco prematura ali da Sara quando ela ofereceu Agar, né? só para relembrar, né? Sara, mulher de Abraão, e Agar era serva de Sara, aonde Sara já sabia que Deus tinha prometido para Abraão uma terra cheia de descendentes, porém ela era estéril, então ela foi ousada ali, acelerada para querer ajudar Deus a dar a promessa para Abraão logo, foi e deu Agar para gerar um filho para Abraão. E daí novamente você vê essa rixa entre os dois, né? Aliás, entre as duas e entre os filhos. Ali já começou a ter também entre os filhos Ismael e Isaac, né? É, e isso incomoda Abraão, porque Ismael também era filho dele, né? Exato. Ele concordava, ele entendia o lado da Sara, mas ele não queria desamparar o filho dele, Ismael. Só que Deus fala para ele: fique tranquilo, né? Eu vou cuidar do seu filho, não se preocupa. E daí na leitura a gente vê exatamente isso, Que Deus cuida, que né? Deus cuida E honrou a promessa também que ele fez a Abraão, porque lembra que Deus estava falando sobre as promessas para Isaac, ele fala: "E meu filho Ismael, eu vou dar nações para ele, dele vai vir 12 príncipes, né, e tudo mais". E aí Deus ouve o seu choro também, Deus ouve o seu clamor. Então é isso que a gente também tem que ter no nosso coração, que ele tá a todo tempo conosco. Só que a gente tem que expor a ele, né, para chamar ele para nos honrar, para nos ajudar. E foi o que ele ouviu de Ismael e Agar ali, né? Tanto é que é muito legal que como que Deus provê também, né? Ele proveu dentro do meio do deserto. Agar tinha ficado sem água. Tanto exato, é que ela se afastou do filho para não ver o filho morrer porque já não tinha mais água. E aí Deus vai o quê? Abre os olhos de Agar para enxergar o poço. O que é o abrir os olhos? É que às vezes a gente fica tão olhando com os olhos naturais, né? E a gente vê a impossibilidade de, no meio de um deserto, ter um poço d'água para te beber. foca Mas, tanto no problema às vezes, exato, né? que é impossível a gente enxergar uma solução. Só que ela clamou ali a quem é possível dar a solução para ela. Então, fortalece de novo a nossa fé, né? Sobre clame a Deus, que responder-te-ei, né? E outra coisa aqui, ó, o pacto de Abraão e Abimeleque, né, para ele sair da terra, escolher a terra que ele queria, e sobre o coração de Abraão com Deus, né? Deus queria saber exatamente como que era o coração de Abraão, mas não é como que era, é assim, é muito fácil quando você não tem nada, você ser fiel a Deus. E aí você fica lá, tipo, nossa Deus, eu sou fiel a você, tudo mais. Mas e aí, quando a promessa, quando o que você desejava chegou? Como que tá o teu coração? Você ainda é o teu coração para Deus ou virou já pro que você acabou de receber? Sei lá, você ora tanto por ter um carro, para ter uma família, que daí quando você recebe isso de Deus, você abandona a igreja, você abandona as suas orações. Então acho que foi isso que Deus queria ver do coração de Abraão, né? Quando ele pediu o seu único filho, que por mais que ele já era velho, ele sabia que depois que ele teve Isaac, seria impossível, bem dizer, ter um outro filho, né? Só que Deus queria saber sobre isso. Se você, servo, ainda é fiel a mim. E aí ele foi, levou. E o legal dessa passagem aqui que me chama a atenção também é que Isaac que levou a lenha e a faca. E ele estava sendo cordeiro ali naquele momento. E ele pergunta: tá, pai, a lenha tá aqui, a faca tá aqui, mas e o cordeiro? Só que daí Abraão responde, né? Deus proverá. Por isso que chama até, né? Deus proverá no monte, que é onde ele fala que depois, quando ele ia matar, ele viu que um carneiro preso pelo chifre, né? Carneiro, um bode. Não, mas assim, o que eu acho legal é que Deus desde o começo falou para ele, né? Tome o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá para a terra. Lá ofereça o seu filho Isaac em sacrifício. Então, tipo, já Deus, a ordem dele já foi, né? Que ofereça seu filho.
E também é outra coisa que a gente tem que entender. Naquela época era também comum Sacrifícios, né? sacrifícios e alguns deuses naquela época também havia, né, o sacrifício do seu filho para outros Para deuses. fertilidade, né? Os Exato. deuses da fertilidade. E o legal é que sempre eles chamam o quê? De cordeiro. O sacrifício é o cordeiro. Por isso que também, quando a gente ora, né? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele chama Jesus de cordeiro. Então é sobre isso também, né? Sobre essa oferta, né? Que Antigo Testamento, para você conseguir alguma coisa, para você se redimir, era uma oferta, era um holocausto, né? Isso. Exato. E daí ele fala, né? Daí o menino, Isaac pergunta, né? Pai, cadê? E mesmo Isaac, Abraão já sabendo que o, o cordeiro era o próprio filho, ele fala assim, Deus proverá. Então, tipo assim, eu vejo muito assim que ele estava ali aberto a fazer a vontade de Deus, mas assim, ele não era o que ele gostaria que acontecesse, né? Então ele falou assim: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Ele podia ter dado qualquer outra resposta, eu acho. Ele podia ter falado, não ter respondido, ou ter falado, sei lá. Mas ele falou: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. Então ele já tinha recebido uma ordem de Deus falando que o filho seria sacrificado. E ele depois declara: Deus vai prover um cordeiro. Só que na hora que chega lá no alto, ele não vê nada. É, não tem um cordeiro, não tem nada, ele fala, eu vou seguir conforme a ordem de Deus. Então ele Exato. chega a desapunhar a faca, né, Ele já para estava amarrado já o filho Isaac em cima sobre a lenha. e daí quando ele vai para fazer o sacrifício, então o anjo chama. Ali eu acho que Deus estava indo até o limite do coração dele. Eu acho que ele foi até a linha ali, tipo assim, vamos ver até que ponto ele realmente está disposto a obedecer minha ordem. Então ele foi, arrumou, e eu imagino na cabeça de Abraão naquele momento, tipo assim, Meu Deus, e aí? Cadê? cadê? Não vai ter Não é nenhum possível. cordeiro, não vai ter nada. É E ele meu foi filho mesmo que tem que ir. arrumando, amarrando, pondo o filho e nada acontecia. Então ele falou assim: então realmente é meu filho. E daí quando ele tira ali que ele vai matar o filho, sacrificar o filho, né? E daí o anjo chama. Então isso é muito importante. Eu vejo muito assim que ele foi até o limite ali, assim, aonde Deus realmente viu, falou assim, não, ele está realmente disposto a sacrificar aquilo que eu prometi para ele. Então realmente o coração dele é verdadeiro, o coração dele está muito inclinado a Deus, né? Exato. E uma outra coisa que me chama a atenção também no 23 é sobre essa parte, por que que Abraão queria tanto pagar pelo lugar para Sara ser sepultada, né? Que é em Macpele lá, que ele queria a caverna. Porque é como foi lá com Melquisedeque, que ele queria dar lá, e ele falou assim: eu não quero receber nada, porque eu não quero que depois você fale que você me enriqueceu. E essa é a fidelidade de Abraão, né? Ele quer que tudo que ele recebeu seja de Deus. E ele é honrado. Ele tinha aquela prata para comprar a Macpele. E porque naquela época isso daqui é meu, então fica para as minhas gerações. E se é algo cedido, alguém pode vir depois e tomar. E ali tá a herança, né, da família dele, o sepultamento da família dele. Então acho que é por isso que ele se sente tão importante pagar por esse pedaço de terra. Eu acho que ele queria também evitar, tipo, igual falácias, né? Que depois Exato. Efron não falasse para ele, aquela pedaço de terra eu que dei a Abraão. Então ele não queria, ele queria evitar tudo que eu Que acho que pudesse assim, criar rumores, né? não, e que tipo, Agradecesse o homem, né? engrandecesse o homem, isso. Exato. Exato. Acho que é isso. E uma coisa que eu acho legal aqui, só para falar, no finalzinho do capítulo 22, A das filhas, né? das filhas aqui do Da irmão, hora. né, de Abraão. Então aqui fala, cadê? Irmão de Abraão tinha gerado estes 8 filhos. E Rebeca. Uz, a mulher
o mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Aso, Pildas, Gildalaf, Petuel, pai de Rebeca. É legal a gente saber isso. Então, Petuel, que é o pai de Rebeca, ele era sobrinho de Abraão, né? Exato. A gente até te convida já a arriscar, né? A grifar essa parte para depois vocês entenderem, porque Rebeca vai aparecer novamente nas escrituras. Então, para você saber da onde surgiu Rebeca, saiu daqui, filho de Naor. E acho que é isso. Nos vemos no próximo episódio, né, de Bíblia Cast. E fiquem com Deus. E calma aí. O próximo episódio vai ser Gênesis 24, 25 e 26. Então já venha preparado, viu? Um beijo Tchau. E até o próximo. Tchau, tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo. E aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!